Ora, sexta-feira, dia 2 de setembro, à altura fazemos o último mercado flash deste verão. Vamos fazer aqui um recapzinho daquilo que aconteceu no último dia de mercado. Temos muita coisa, portanto vamos já sem mais demoras. Vamos começar com o Benfica. Oficialização da contratação de John Brooks, o internacional norte-americano de 29 anos, central, que chega à Luz e assina um contrato de uma temporada. Era um jogador que estava no Wolfsburgo e, no fundo, vem colmatar a equipa vem colmatar a saída do Vertonghen, que regressou à Bélgica, neste caso ao Anderlecht. O John Anthony Brooks, parece nome de estrela de cinema, chega a custo zero depois de ter terminado o contrato com o Wolfsburgo. O Benfica, que resolveu o caso de dois sedentários. O primeiro, Meite, foi emprestado à Cremonense da Série A italiana, foi a título de empréstimo de uma temporada. E também a Delta Arab, que neste caso rescindiu o contrato com o Benfica e, portanto, o jogador já não tem ligação com os encarnados. É um jogador que ainda passou bastante tempo pelo Benfica, com altos e baixos, chegou a ser dispensável, chegou a ser titularíssimo, aliás, nas últimas 3 épocas foi titularíssimo, chegou ao Benfica em 2015, teve também emprestado ao Génova 2 anos, e portanto diz adeus à equipa do Benfica. Tinha mais um ano de contrato e agora está livre no mercado. Vamos ver para onde é que vai assinar. O Sporting garantiu já muito pertinho, aliás, já depois, a oficialização aconteceu já depois da meia-noite, a contratação de Arthur Gomes, o extremo avançado do Estoril, 24 anos, assinou um contrato até 2027. O Sporting pagou 2,5 milhões de euros no imediato por parte do passe. Vamos ver se eventualmente avançará depois para a compra do restante do passe. Falamos de um jogador que há uns anos era uma grande promessa e uma certeza do Santos. A coisa depois acabou por não clicar bem. No Estoril, no ano passado, fez 29 jogos, 2 golos, 4 assistências. Este ano ia com 4 jogos, 1 golo e 1 assistência. O Futebol Clube do Porto fez apenas uma contratação, que foi garantir o Samuel Portugal. A contratação do Samuel Portugal foi algo criticada pelos adeptos do Futebol Clube do Porto, que acharam um pouco as movimentações dos Dragões neste final de mercado. Falamos de um guarda-redes de 28 anos que chega do Portimonense, e o próprio Pinto da Costa veio esclarecer a contratação, dizer que o Futebol Clube do Porto só comprou 20% dos direitos económicos do jogador, não há qualquer opção obrigatória para comprar mais ao longo do tempo e, segundo o presidente do Futebol Clube do Porto, os Dragões só gastaram 1 milhão de euros. Ora, 1 milhão de euros foi o valor da venda do Marchezinho. Ora bem, Santa Clara temos 2 contratações. Primeiro vamos falar do jogador de quem se diz que é o novo Diego Maradona, Filip Stevanovic, um extremo sérvio que pertence aos quadros do Manchester City. No ano passado esteve emprestado ao Heerenveen da Holanda, 24 jogos, 2 golos e 1 assistência. Fez boas coisas no Partizan, especialmente em 19-20, com 35 jogos e 10 golos. Segue agora por empréstimo no Santa Clara. O outro é Ítalo, um jogador que não temos grande conhecimento. Falamos de um defesa central, pode jogar também como defesa esquerdo, que vem do Brasil, do São Bernardo. O Stevanovic chega por empréstimo. O Ítalo aparentemente chegará por transferência definitiva, ainda que esta situação não esteja totalmente esclarecida. Esclarecida está a situação de Leo Natel, é reforço do Casa Pia, emprestado por 1 ano pelo Corinthians. É um jogador que já passou pelo Benfica, pelos Júniores do Benfica, falamos em 2015, 2016. Depois chegou ao São Paulo, esteve também no Corinthians, onde fez muitos jogos pelo Corinthians, sem sombra de dúvida nenhuma. Já passou 2 vezes pela Europa, sempre no Apoel do Chipre. Em 18-19 fez 31 jogos, 9 golos. Em 2021-22, na época passada, fez 29 jogos, 6 golos. Chega por empréstimo ao Casa Pia. É um jogador que atua pelas faixas do ataque. Por falar em faixas do ataque, Boa Vista contratação. Falamos de Adalberto Peñaranda, um jogador que tem aí um historial interessante, nomeadamente em competições jovens pela Venezuela. Pode atuar nas 2 faixas do ataque, chega contratado por 3 anos. Não temos ainda total confirmação de quanto é que o Boa Vista pagou, mas é uma oportunidade de negócio. Falamos de um jogador de 25 anos que já passou por bons clubes, depois de ter saído da Venezuela, jogou no Granada, jogou no Watford, jogou na Udinese,
jogou no Málaga, jogou no Watford, jogou na Bélgica, no Eupen, jogou no Watford, CSKA de Sófia da Bulgária e no ano passado esteve no Las Palmas, chega agora em definitivo à equipa do Boa Vista. A Vitória, 2 contratações, vamos começar pela primeira, Alisson Safira, bem conhecido do nosso futebol, um jogador que no ano passado foi uma das poucas boas figuras da Bessade, com 7 golos em 26 jogos. Este ano já levava 3 golos na segunda liga, é agora contratado por 350 mil euros, 70% do passe. Bom negócio, não há como, depois de ter sido muito criticado a prestação da direção do Vitória, gastar 350 mil euros na contratação do Safira é ótimo. O Vitória, que chegou também à contratação de um jogador já muito perto do fim do mercado, deixa-me só encontrar aqui, exatamente, falamos de Michael Johnston do Celtic, deixa-me só abrir aqui a ficha do homem, chega por empréstimo do Celtic, esta é a primeira experiência do jogador fora do Celtic, fora do futebol escocês, chega por empréstimo de uma temporada, não temos informação se há opção de compra, é um jogador que atua maioritariamente pela esquerda no ataque, vamos ver, tem 23 anos, no ano passado fez 20 jogos pela equipa principal do Celtic e fez uma assistência. O Mónaco oficializou um jogador que vai jogar no Gil Vicente, ou seja, oficializou um negócio com o Gil Vicente, peço desculpa. Falamos de Eric Aia, um jogador que estava no Mónaco B, 22 anos, é ponta de lança, vai então assinar pelo Gil Vicente, nunca jogou pela equipa principal do Mónaco, não temos qualquer conhecimento de quem é este jogador, chega por empréstimo, aliás, desculpem, rescindiu o contrato com o Mónaco, assinou pelo Gil Vicente por 3 temporadas, vamos ter que esperar para ver, tal como vamos ter que esperar para ver Alexander Schmidt, que assinou pelo pelo Vizela, ele pertencia ao Lask Linz, é um jogador que chega aparentemente a custo zero e assinou por 2 temporadas, aos 24 anos, este avançado austríaco. Tem bons números na Áustria, no ano passado fez 4 golos em 30 jogos pelo Lask Linz, mas no ano anterior, numa equipa também da Áustria, que eu não me vou atrever a pronunciar o nome, fez 13 golos. Portanto, números interessantes, mais um reforço para o ataque do Vizela, que, como sabemos, perdeu os 2 jogadores, entretanto também já se reforçou. Ainda em Portugal, dizer que o Portimonense garantiu o substituto de Samuel Portugal, trata-se de um guarda-redes turco chamado Berke Ozer, um guarda-redes que estava vinculado ao Fenerbahçe, assinou com o Portimonense até 2026, aparentemente terá assinado a custo zero, depois de ter terminado o contrato com o Fenerbahçe. É um guarda-redes que no ano passado fez 19 jogos na equipa, que agora é orientada por Jorge Jesus. Sporting Clube de Braga garantiu a contratação do Uros Racic, é reforço dos bracarenses, chega por empréstimo do parte do Valência, com o Braga a ficar com uma opção de compra. O Racic é um jogador internacional pela Sérvia, ele que passou com bastante sucesso no Famalicão em 19-20, 39 jogos, 3 golos e uma assistência, pertencia aos quadros do Valência, acho que é uma excelente contratação por parte do Sporting Clube de Braga, que estava a precisar ali de mais um médio para entrar ali na corrida com o Al-Musrati e com o André Horta. Garante aqui o Uros Racic, um jogador que no ano passado no Valência foi titular, 34 jogos na equipa espanhola. O Racic tem 24 anos. O Marítimo garantiu a contratação de 2 jogadores. O primeiro é Gonçalo Cardoso, um defesa central internacional português sub-21, que há uns anos saiu do Boa Vista para o West Ham. Nunca jogou pela equipa do West Ham, jogou normalmente pela equipa de sub-23, andou emprestado aí ao Basileia, também pouco jogou, esteve no Betis B, acabou por não atingir o patamar que se imaginou quando saiu do Boa Vista em 2018. Falamos de um jogador que ainda só tem 21 anos, assinou a custo zero pela equipa do Marítimo e assinou por 3 temporadas. A outra contratação feita pelo Marítimo foi Jenny Catamo, o jogador que em pouco mais de um dia passou por 3 clubes. Foi dado como fechado no Vitória, depois no Vizela e depois acabou por viajar para a Madeira. Jenny Catano chega por empréstimo do Sporting, empréstimo de uma temporada. O Marítimo, que afinal tem aqui mais uma outra contratação que me passou, falamos de Percy Liza, chega do Sporting Cristal, terá sido considerado o jogador revelação do Peru no ano passado.
não temos bem noção se é custo zero, se é empréstimo. Vamos ter de esperar para ver o que é que o Marítimo diz sobre esta situação. O Estoril garantiu também a contratação de 2 jogadores. O primeiro, Mabruk Rouai, um jogador que pertencia aos quadros do Nacional da Madeira, estava no Nacional já há alguns anos. Falamos de um jogador francês que chega então e é reforço do Estoril Praia para esta temporada, tal como Benidele Yusufe, que chega do Spartak Trnava do futebol da Eslováquia, é um extremo, assinou por 3 temporadas, aparentemente um deles será, ou nomeadamente este, será o substituto do Artur Gomes. O Mabruk Rouai chega aparentemente num negócio de contratação com o Nacional a ficar com uma percentagem futura. Não se sabe se há aqui dinheiro envolvido, mas é também em definitivo. Este Rouai era mesmo a última notícia que tínhamos por Portugal e, portanto, deixem-me só confirmar exatamente. Ora bem, isto tudo está no 00, portanto podem lá depois também consultar todas as transferências com mais informações. Estamos a tentar fazer as coisas um bocadinho mais rápido. Lá por fora, Paris Saint-Germain anunciou Carlos Soler, o antigo internacional espanhol, que era um dos capitães do Valência, custou cerca de 18 milhões de euros mais uns objetivos. É mais um jogador criativo para a equipa do PSG, que tem realmente um plantel assustador. Carlos Soler, 25 anos, 9 vezes internacional no Valência. É um jogador que pode jogar como 8, como 10, um bocadinho nas posições do Vitinha no ano passado e há 2 anos também, 2 boas épocas no Valência. No ano passado, 38 jogos, 12 golos, 5 assistências. No ano anterior, 34 jogos, 12 golos também, 9 assistências. Portanto, bom reforço para a equipa do PSG. O Milan garantiu a contratação por empréstimo de Serginho Dest, que chega do Barcelona. O lateral direito chega por empréstimo de uma temporada com uma opção de compra no final desta mesma temporada. 20 milhões de euros é a opção de compra. Inglaterra, falamos de Arthur Melo, chegou a ser dado como possível alvo do Sporting, acaba por assinar como reforço do Liverpool, empréstimo de 1 ano com uma opção de compra de 37 milhões e meio de euros. Também Justin Kluivert, o jogador que também foi dado como possível reforço do Sporting e Benfica, foi oficializado no Valência, empréstimo de 1 temporada. Não temos informação se há opção de compra ou não. Vamos ver se Justin Kluivert consegue, no fundo, relançar um bocadinho a carreira, que estagnou um bocadinho depois de ele não ter vingado na Roma. Lá por fora ainda, o Lille garantiu um internacional português. Falamos de André Gomes, que estava no Everton, chega por empréstimo do próprio Everton e, portanto, o André Gomes é mais um jogador português a juntar-se ao Lille, que é também treinado pelo Paulo Fonseca. André Gomes, que as coisas não lhe correm mesmo nada bem desde que saiu de Valência para Barcelona. No Everton as coisas também não lhe correram nada bem na época passada, fez apenas 19 jogos, 1 gol e uma assistência, também muito fustigado por lesões. Voltamos à Espanha para dizer que Héctor Bellerín é reforço do Barcelona. O jogador lateral de 27 anos assinou um contrato por 1 temporada apenas, estranho, depois de ter rescindido o contrato com o Arsenal. Era um jogador que também se falava muito que podia continuar no Betis, onde esteve emprestado na última temporada. Acaba por regressar a casa, ele que é formado no Barcelona, depois saiu ainda júnior para o Arsenal. No Arsenal foi peça muito importante durante alguns anos e no ano passado esteve no Betis, onde fez 31 jogos e 5 assistências. Por falar em Arsenal, uma antiga glória do Arsenal, Pierre Aubameyang, foi oficializado finalmente como reforço do Chelsea. O jogador deixa o Barcelona em definitivo e assina com o Chelsea. Aparentemente terá sido uma contratação de 12 milhões de euros e o Aubameyang regressa então à Inglaterra e nomeadamente a Londres, 6 meses apenas depois de ter saído do Arsenal para ir para o Barcelona. Portanto, uma pequena traição, digamos assim. Aubameyang, ainda assim, apesar de só ter estado 6 meses no Barcelona, fez 13 golos em 23 jogos aos 33 anos, este internacional gabonês. Por falar em Chelsea, Denis Zakaria é jogador do Chelsea, médio defensivo de 25 anos, chega por empréstimo da Juventus num acordo de empréstimo com opção de compra 30 milhões de euros. Denis Zakaria é um médio defensivo, médio centro, internacional pela Suíça,
estava na Juventus desde a época passada, a meio da época passada, quando foi contratado ao Borussia de Mönchengladbach. Dizer ainda, já para fechar, e acho que é mesmo a última notícia, para fechar, dizer que Marcos Alonso rescindiu com o Chelsea para aparentemente ser reforço do Barcelona. Escreve alguma imprensa que o Marcos Alonso terá sido aqui envolvido na situação do Aubameyang, portanto é uma rescisão, mas terá sido aí uma situação também falada na questão do Aubameyang. Portanto, o Marcos Alonso era um alvo, falámos aqui montes de vezes, o Marcos Alonso era um alvo do Barcelona, fez uma excelente temporada no Chelsea no ano passado, com 5 golos, 5 assistências em 46 jogos, vai agora correr com Jordi Alba pelo lugar de defesa esquerdo na equipa catalã. Ora bem, estamos então conversados, já cá a olhar o tempo, nem estamos muito grande, estamos com 16, 17 minutos. Ora bem, último dia de mercado. Eu passei à frente de algumas coisas que aconteceram. Não tivemos nada aí do outro mundo, Ronaldo, De Jong, nada aí de espetacular lá por fora. Também lá cá dentro também não houve assim nenhuma surpresa e, portanto, certamente teremos muito mais em janeiro. Ora bem, este é o último episódio do Mercado Flash. Ainda não é certo que voltaremos em janeiro. É mais difícil o mercado de janeiro. Muitas competições a decorrer. Mas no verão, no verão voltaremos sem dúvida nenhuma. Portanto, obrigado por terem estado aí desse lado. Não chegámos aos 100 episódios, mas ficámos muito, muito perto. E portanto, já sabem, o meu nome é Igor Gonçalves e o mercado é a minha parte favorita do futebol.